Oi, eu sou a Fabi, bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje é Leituras de Março. Olá pessoal, eu vim aqui com mais um vídeo de leituras, agora Leituras de Março. Andei meio sumida aí do YouTube nos últimos tempos, eu até fiz um post na comunidade aqui do YouTube pra falar que eu tava sumida por conta da minha rotina, dos meus dias e... enfim... Foi um pouco complicado gravar nesse período, então eu vim aqui falar pra vocês agora o vídeo de leituras. Espero que tudo dê certo para continuar postando vídeos normalmente, como costuma ser sempre, né? Vamos pro vídeo de leituras. Vocês viram aí, gente, eu li bastante, apesar de que faltou alguns livros da minha TBR, alguns livros que eu me propus a ler também. Acabou que não rolou, sabe? Não rolou tempo, porque eu fiquei de ressaca agora no final do mês e acabou que eu não consegui ler mais livros depois de um certo livro aí que eu vou falar pra vocês. Eu iniciei o mês finalizando Conde de Monte Cristo. Vocês sabem que eu tava nessa saga aí, nessa saga enorme de Conde. Nessa edição aqui tem mais de 1.600 páginas. Eu finalizei, né, a gente com o Clubinho de Clássicos, que a gente tem um clube de clássicos aqui no canal, que é em parceria com o canal do De Quem é Esse Livro, do Lucas. E a gente tem um clube de clássicos, e esse foi o primeiro clássico do ano que a gente começou a ler, que a gente leu em janeiro e fevereiro. Foi uma saga, gente, foi uma saga daquelas ler esse livro. É um livro que não é tão lento como a maioria dos clássicos são, sabe? Ele tem um ritmo que acaba te prendendo pela curiosidade e também pelas reviravoltas, né, que acontecem assim na história. Aqui a gente conhece o Edmond Dantes. Ele é um marinheiro, ele é jovem ainda, bem jovem, acho que ele tem uns 20 anos, 19 anos por aí. E aí o Edmond, ele tá com a vida que ele sempre quis, sabe? Ele tá naquele caminho pra felicidade, porque ele tá prestes a se tornar o capitão do navio que ele trabalha. Ele tá noivo, né, já tá prestes a se casar com a mulher que ele ama. Só que esse momento de sucesso do Dantes não vai durar muito, porque a inveja, né, ronda a vida dele, né? A inveja começa a rondar a vida dele. E aí existe uma trama aqui de algumas pessoas que começam a de algumas pessoas que sentem certa inveja do Dantes em áreas específicas da vida dele. Tem gente que tem inveja do relacionamento, tem um que tem inveja dele no trabalho. Então eles se juntam e acabam fazendo uma armação para o Dantes ser preso. E ele é preso injustamente e ele fica 14 anos preso. E aí ele consegue sair da prisão e ele faz o quê? Decide se vingar daquelas pessoas que tramaram para ele. No meio dessa história aqui a gente tem muita coisa envolvendo Napoleão. A história do Dantes é envolvida com essa coisa da Revolução Francesa, então eu fiquei curiosa para ler até a biografia do Napoleão, porque eu fiquei muito interessada, achei bem legal. E tudo tem a ver com isso. O Dantes é preso como se ele fosse partidário de Napoleão, sendo que isso foi uma armação que fizeram contra ele. É muito legal, gente, essas partes, as partes históricas, as partes que são relacionadas à história, né? A história real mesmo. A parte histórica é muito, muito legal. A parte também que relata as questões da França e várias questões políticas, eu achei isso também muito legal. É uma história que envolve, gente, você fica realmente envolvido. Eu entendo que porque muita gente considera ele um ótimo livro para se iniciar nos clássicos, apesar de ele ser grande, porque ele é uma história muito envolvente. Mas ele tem aqueles momentos que são arrastados, eu vou dizer que isso acontece sim. Eu pensei que, como eu vi algumas pessoas falando, que não teria muito esses momentos, mas tem, gente, tem uns momentos que fica de cenas que pra mim são um pouco desnecessárias. Mas é que a gente entende o contexto aqui, o livro foi publicado na época em que eles ganhavam, acho que por palavra, ou era por página, ou algo assim. Então eles faziam o livro ser maior, né, os autores, então... Eu gostei muito dessa história, gente, mas não foi 5 estrelas. Se vocês viram o meu vídeo de apostas de 5 estrelas, sabe, as minhas previsões de 5 estrelas, esse livro tá lá, mas não foi 5 estrelas, gente. Eu gostei muito da história, eu gostei do Dantes, eu gostei das armações que ele fez de vingança, porque esse livro todo é sobre a vingança do Dantes, né, a maior parte dele.
Mas o final teve uma coisa que eu não gostei, gente. Umas coisas que eu achei que ficaram faltando. Um final aí que eu não gostei de uma coisa específica. Se você tem curiosidade de saber sobre o que é, se você já leu, não liga pra spoiler. Tem a live da primeira parte do livro aqui no canal, vou deixar o link aí embaixo pra vocês. E no canal do Lucas foi a live final, que a gente finalizou o livro. Também vou deixar o link aí pra vocês verem a live, se vocês já leram esse livro e tem curiosidade de saber minhas opiniões sobre ele. Mas foi um livro que foi 4 estrelas e meia. Eu gostei muito. Não vou deixar de recomendar, acho um ótimo clássico. Acho que as pessoas realmente deveriam ler esse livro uma vez na vida, sabe? Mas só não foi 5 estrelas, gente. Eu gostei muito, mas não foi 5 estrelas pra mim. Foi pro Lucas até, chegou a ser 5 estrelas. Ele amou também a história e ele gostou da jornada. Mas ele não foi 5 estrelas, não foi favoritado pra mim, foi 4 estrelas e meia, mas é uma ótima história. Eu também continuo recomendando mesmo assim. Depois de Conde, eu finalizei O Último Olimpiano, que era um livro que era pra ter terminado no mês passado, em fevereiro, mas acabou que eu enrolei. Não consegui, finalizei. É o último livro da série de Pérsia, a primeira série do Rick. E eu amei de novo, 5 estrelas, muito bom. Não lembrava de praticamente nada desse livro. Então foi meio que como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Eu gostei muito, muito, muito. Eu amo Percy, gente. E é uma das minhas séries favoritas da vida, sabe? Sempre vai estar lá, junto com Harry Potter, sabe? Eu amei, amei demais. E foi 5 estrelas. E aqui a gente finaliza o primeiro arco, sabe? Mas fica com um ganchinho para a próxima série. Eu falo mais sobre ela em breve. Aí, gente, como eu falei pra vocês sobre a TBR no mês passado, quando eu fiz o vídeo, eu falei da TBR, que eu falei que a trilogia eu ia escolher na hora qual fosse a trilogia que eu ia querer ler. E aí eu tava sem vontade de pegar nada, eu finalizei a série de PS. Quando eu finalizo uma série, eu fico meio com aquela coisa de que não quer sair daquele mundo, e aí acaba ficando um pouco mais difícil de pegar outra leitura, e aí eu tava assim, vou pegar alguma coisa, quero ler uma coisa diferente. E aí eu finalizei, aí eu fui e peguei a trilogia, né? Peguei um livro que tá na lista da trilogia, que é Prince of Thorn, gente. Olha quanta marcação, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu acho que dá. Eu marquei muito nesse livro, gente. Muito. Vocês estão vendo aqui, eu marquei demais. Esse livro é do Mark Lawrence, é uma dark fantasy. Eu tenho esse livro há muitos anos aqui, desde 2014 ou é 2015, não sei. Eu tenho esses livros aqui, a trilogia. E tipo, eu nunca, assim, eu sinto vontade, mas eu não tinha aquela coisa de, vou pegar logo pra ler. Não vinha aquilo, mas apesar de tudo eu ainda queria ler esse livro. Eu amei, gente. E eu fico com aquela sensação, por que eu não li isso antes, sabe? Eu amei. Tem muitas reflexões aqui. Aqui a gente acompanha a história do Jorg. O Jorg é um príncipe de Ankrat. Aqui esse mundo é um mundo pós-apocalíptico, em que, tipo, teve uma grande guerra, uma grande devastação. E o mundo, tipo, recomeçou. E aí tá na época, tipo, como se fosse medieval de novo. Aqui eles encontram até coisas que são referentes ao nosso mundo de hoje em dia. Nessa série que faz referência que a gente tá no mundo real, aqui eles fazem relações, tipo, eles mencionam muito filósofos, coisas que são do nosso mundo mesmo, não é um mundo fictício, é no nosso mundo. E aqui o Jorg, ele é um príncipe e ele num passeio com a mãe e o irmão durante a infância dele, ele tinha acho que 8 anos, ele foi para um passeio, uma viagem com a mãe, e a carruagem é atacada e o Jorg é jogado no mato, no meio de uma espinheira brava, que são espinhos enormes que furam a sua pele até o osso e tem veneno nesses espinhos. E a pessoa fica à beira da morte. A maioria das pessoas até morrem porque sangram o corpo inteiro, fora que tem um veneno. E ele ficou preso nos espinhos e eles não foram procurar ele porque estava à noite, jogaram ele e deixaram pra lá. E ele ficou preso nesses espinheiros vendo tudo o que estava acontecendo. Mataram o irmão dele, estruparam e mataram a mãe dele e ele viu tudo acontecendo. E ele descobre que foi o tal do Conde que fez isso. Foi a mando do Conde que atacaram a mãe e o irmão e ele, né? Então ele era criança e ele ficou à beira da morte muito tempo, durante semanas à beira da morte, até que ele sobrevive, acaba conseguindo sobreviver. E ele cria esse desejo de vingança e descobre que o pai dele fez um acordo com o Conde para não fazer vingança nenhuma, não ia atacar o povo do Conde, não fazer nada e deixar pra lá o que aconteceu. E aí ele fica revoltado, então ele arma pra fugir do castelo. Ele foge do castelo, se junta com um grupo de assassinos
E aqui a gente conhece a história do Jorge a partir daí. Ele já está num grupo de assassinos e ele já está liderando um grupo de assassinos. E o Jorge só tem 14 anos. Então, aqui o Jorge é criança, mas o Jorge é muito ruim, gente. O Jorge é um psicopata. Ele mata as pessoas. Ele é muito ruim, ele não tem sentimentos, ele não tem noção nenhuma, sabe? Não existe apego com ele, nem com as pessoas que seguem ele mesmo, ele não tá nem aí. Então, ele só tem esse objetivo de que quer se vingar do que aconteceu com a mãe e com o irmão. E tomar o trono de volta, ele quer o trono pra ele. Ele descobriu que ele quer ganhar o jogo, entendeu? Que ele quer ser o maior de todos, ele quer ser imperador. A história aqui a gente vai ver essa trajetória na série do Jorge caminhando até chegar ao objetivo dele, o que está acontecendo. Aqui tem muitas reflexões profundas demais, gente. O Jorge é um personagem que é incrível, ele é ruim, você não vai apoiar o que ele faz, mas ver as coisas desse mundo pela perspectiva dele é incrível, porque esse mundo realmente é um mundo sangrento, é um mundo sem piedade, e o Jorge representa muito bem isso. Aqui não espere nenhum tipo de emoção e sentimento do Jorge, pelo menos a princípio. A gente vai vendo nuances de sentimentos dele, profundos, um pouco mais pra frente e mais pro segundo livro, que eu vou falar em breve pra vocês. E eu amei, gente, eu amei esse livro. As reflexões que tem aqui são muito boas, sabe? Os pensamentos do Jorge, porque aqui o Jorge tá contando a história pra gente. Ele que tá contando o que aconteceu com ele. E aí a gente percebe um pouco pro final, assim, que é ele mesmo contando, como se fosse contando uma história. Eu gostei demais, muito desse livro. E eu li ele bem devagar, gente. Eu quis aproveitar mesmo essa leitura, eu quis marcar, eu quis passar um tempo. Eu fiz anotações nas páginas com lápis, sabe? Fui escrevendo os meus pensamentos sobre as coisas que estavam acontecendo. Não vai dar pra vocês lerem, mas aqui embaixo eu escrevo, sabe? Eu comecei a escrever recentemente nos livros. Eu acho que isso tá tornando a minha leitura uma experiência, sabe? Porque eu tô vivendo com os personagens, eu me sinto dentro da história quando eu faço isso. É como se eu estivesse vivenciando as coisas e me aprofundando mais. Isso ajuda a minha concentração, que eu acabo me concentrando muito na história, sabe? Nos acontecimentos, e a história fica, sabe? Com você. E eu pude aproveitar a escrita do Mark Lawrence, que é uma coisa que eu não esperava. Ele é muito profundo em diversos momentos na escrita dele, com reflexões através do Jorge. Muito profundas, gente, muito profundas e muito boas, sabe? As reflexões, as frases que tem aqui são profundas demais e são muito importantes. E se você lê com a pressa, tipo assim, eu quero ler logo, ou ler corrido, sabe? Sem ter esse momento com esse livro, você não vai aproveitar muito da escrita dele, que é o que torna a escrita dele incrível, do Mark Lawrence. Eu vou ler até um trecho aqui pra vocês, que não tem spoiler, não se preocupem que eu não vou dar nenhum tipo de spoiler, mas pra vocês terem uma ideia, sabe? Envolvemos o nosso mundo violento e misterioso num pretenso conhecimento e embrulhamos os vácuos de nossa compreensão com ciência e religião e passamos a acreditar que a ordem foi imposta. E na maior parte do tempo, a ficção funciona. Roçamos a superfície e ignorando as profundezas. Somos libélulas voando sobre um lago, com quilômetros de profundidade, perseguindo caminhos erráticos atrás de causas sem sentido. Até aquele momento, quando algo vindo do frio desconhecido vem à tona atrás de nós. As maiores mentiras guardamos para nós mesmos. Somos deuses em nossos jogos, nos quais fazemos as escolhas e as correntezas seguem nossa vigília. Pretendemos nos separar do que é selvagem. Imaginamos que o controle humano é total e que a civilização é mais do que uma camada, que a razão nos fará companhia nos lugares escuros. Gente, isso é tão bonito, sabe? E isso eu não esperava de uma Dark Fantasy do Mark Lawrence. Eu achei que fosse uma fantasia sombria e sangrenta, com aquela pegada que George Martin gosta de dar nas histórias dele, de que não espere que as pessoas sobrevivam, que as pessoas vão morrer. E aqui é um mundo cruel, é um mundo sangrento. Aqui a gente tem descrições pesadas, essa história é pesada. Tem gatilhos, gente, tem gatilhos sim. Aqui a gente tá na mente de um psicopata, então você pode imaginar quantas barbaridades ele já fez, entendeu? E quantas barbaridades ele faz. Tem umas cenas aqui que são pesadas, as descrições de torturas que o Jorge faz são assim bem descritas mesmo.
Não é leve, gente. Então, se você tem algum tipo de gatilho ou problemas com isso, não é pra você. Agora, se você curte uma fantasia que seja uma pegada mais sombria e mais pesada, pode ser que dê certo pra você. A escrita dele é muito boa. Aqui a magia e a fantasia é sombria junto com a história, sabe? Aqui a magia tem bruxos dos sonhos, tem poderes de fogo, que eu não vou te dizer o nome especificamente porque é uma coisa um pouco complexa, e tem necromantes. A maior base da fantasia é um pouco disso. É muito legal, a magia como funciona já é sombria por si só, então é muito bom, gente, é muito bom, eu recomendo. Eu amei esse livro, foi 5 estrelas, gente, não podia ser menos, não tinha o que eu tirar de nota desse livro, porque eu amei cada segundo que eu passei com ele. Eu até acabei lendo rápido, apesar de eu ter lido devagar, tentado ler aproveitando, e eu aproveitei bastante essa leitura. Mas ele não é um livro grande, ele parece ser grande por conta da gramatura das folhas, mas ele tem 350 páginas mais ou menos. É um livro que é curto. E o que eu posso dizer? Estou amando essa série aqui. Depois de Prince of Thorns, eu li Matéria Escura, que a gente combinou de ler. Eu, a Patrícia e a Elane combinamos de ler juntas. A gente criou um grupinho até para poder falar sobre o livro. É uma ficção científica. Aqui a gente fala, nessa ficção científica, de mundos paralelos, sabe? Novas realidades. Então, é um pouco pirada em alguns momentos. Tem umas coisas bem surreais, sabe? Mas é uma ficção científica muito boa. A escrita do autor, do Blake Crouch, é muito boa, sabe? Te envolve e te deixa curioso desde o comecinho do livro. Só que tem uma parte no meio que tem a ver com as realidades paralelas que fica um pouco repetitiva, que poderia ser uma parte que fosse mais encurtada, pelo menos. Podia ter essa parte, mas fosse mais curta, que aí ficou meio repetitivo demais. E uma parte sobre essa parte também dessa questão de mundos paralelos, que foi um pouco exagerada demais, um pouco surreal demais, na minha opinião, sabe? Que eu não gostei muito dessa parte, eu achei meio zoada, sabe? E aí eu dei 4 estrelas pra esse livro, mas é um livro muito bom e me deu muita vontade de ler o outro livro do autor, que é Recursão. Vai lançar um livro dele esse ano ainda, um novo livro dele que eu não lembro o nome, mas vai lançar lá fora ainda, não sei quando vem pro Brasil. E Recursão eu queria muito comprar, mas ele tá esgotado. E tô esperando, se aparecer por aí eu compro, porque eu queria ter, né, nas edições combinando, né, de Recursão. É muito bonita a capa, e Recursão vai ter filme, se eu não me engano. E essa semana saiu a notícia que vai sair uma série de TV baseada em Matéria Escura. Assim que eu li, eu falei, gente, eu acabei de ler esse livro. Eu achei uma história muito legal. Eu acho que em adaptação ele vai funcionar muito bem, porque ele tem uma pegada muito cinematográfica, sabe? Como é descrita as coisas, que eu acho que em filme ou em série pode funcionar muito mais do que funcionou no livro. Essas questões dos mundos paralelos. Mas foi uma ótima leitura, eu gostei bastante, foi 4 estrelas. Aí eu li a nova série do Rick, que era a minha proposta de ler, que era a trilogia dos Kane. Eu li a Pirâmide Vermelha esse mês. E eu gostei, só que eu gostei menos do que eu gostei da primeira vez que eu li. Da primeira vez que eu li, eu gostei muito mais. Aqui é sobre a mitologia egípcia, e aqui a fantasia do Rick muda como funciona a magia aqui, né? Porque no Pérsia eles são semideuses, são filhos de deuses, aqui não. Aqui eles são tipo receptáculos dos deuses. Os deuses possuem as pessoas que são meio que são magos e são descendentes da linhagem dos faraós. Que é aqui, os principais é a Sed e o Carter. A Sed e o Carter são irmãos, só que eles vivem separados. A Sed foi criada pelos avós na Inglaterra e o Carter foi criado pelo pai viajando pelo mundo, porque o pai dele é um egiptólogo, um arqueólogo, né? Especialista no Egito. Então ele vive nas escavações com o pai, e a Sed sempre viveu com os avós depois da morte da mãe, e eles ganharam o direito de cuidar dela. E aí ela só vê o pai 2 vezes por ano, e aqui chegou a data que ela vai ver o pai dela de novo. E aí eles decidem ir no museu, que está em uma exposição egípcia, e acaba tendo uma reviravolta, uma explosão, e magia, e coisas acontecendo. E aí eles descobrem que são dessa linhagem de faraós, que são os magos da Casa da Vida. E o pai deles sumiu, e eles têm que achar o pai deles, o que aconteceu com o pai deles e tudo mais. E aí eles descobrem esse mundo dos deuses egípcios, e sobre magia, e sobre aquelas coisas todas que sempre acontecem nos livros do Rick. E é legal a premissa, só que ele começa a ser maçante demais, sabe?
Eu acho que perdeu o ritmo de Percy. Percy é uma história leve, tem umas pegadas engraçadas, e não que aqui não seja, mas eu acho que a história ficou um pouco maçante nesse livro, dessa trilogia. Que é uma coisa que eu não senti da primeira vez que eu li, mas dessa vez eu achei maçante, de repente porque eu li sequencialmente vários livros do Rick. Mas Percy Jackson ainda tem meu coração. E eu li o primeiro livro, que foi a Pirâmide Vermelha, e eu dei 3,5 pra Pirâmide Vermelha. E aí eu finalizei e li, né, O Homem Invisível. Ai, gente, como eu amei esse livro. É do H.G. Wells, que é um dos meus autores favoritos. Eu já falei aqui várias vezes, ele é um dos meus autores favoritos, principalmente de ficção científica, ele tá lá no topo, sabe? Eu gosto muito, eu marquei demais esse livro. Esse livro tem umas pegadas, assim, também de filosóficas, sabe? Que são muito bons e dá pra você pegar discussões de várias coisas. Teve a live de discussão desse livro aqui no meu canal, que esse livro foi a leitura do Clube de Clássicos de março. Eu vou deixar o link da live aí, que foi o último vídeo que saiu aqui no canal. Então vou deixar o link da live pra vocês assistirem, que foi muito legal, assim, e aí eu comentei um pouco também sobre a biografia do autor, se você tiver curiosidade. É muito bom, gente, esse livro. Eu tava com expectativas de gostar, mas eu achei que eu não fosse gostar tanto. E agora meu ranking de H.G. Wells ficou muito difícil, porque no topo tava A Guerra dos Mundos, mas eu amei tanto esse livro, gente, foi 5 estrelas. Deu muitas reflexões, podemos conversar sobre várias coisas, eu e o Lucas, através dessa história. E apesar de ser um livro bem curtinho, ele tem 200 páginas. Ele tem 200 páginas, mas aqui tem bastante texto de apoio, tem umas notas de rodapé gigantes, tem ainda a cronologia da vida do autor no final. Então, assim, não é 200 páginas, ele deve ter umas 100 e poucas páginas, a história em si. Mas é uma história muito legal, gente. Ela tem uma pegada divertida no começo, mas também começa a ficar um pouco sombria e um pouco mais pesada pro final. E traz umas reflexões muito boas. Eu vou deixar o link da live aí se você tiver curiosidade de saber sobre essa história. Mas vale muito a pena, gente. Muito, muito a pena. E foi 5 estrelas. E o livro do mês do Clube de Romances, que é o grupo que eu organizo, sobre leituras de romances. E o livro do mês foi Escândalos na Primavera, que é o 4º livro da série das 4 Estações do Amor. E tecnicamente seria o último, mas tem um que é um livro mais curto, tipo uma novela, que é bem curtinho. E esse livro é muito legal, foi o melhor livro da série pra mim, foi 5 estrelas, eu amei o casal foi o melhor casal de todos. A Daisy e o Matthew são incríveis, e o Matthew é um crush pra mim agora, gente, pro meu crush, porque ele é perfeito, gente. Esse romance foi tudo pra mim, foi lindo, foi fofo, e eu amei, gente. Amei, 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 amei. Também foi 5 estrelas. Foi o melhor livro da série. Agora tem A Noite Inesquecível, que é um livro de 180 páginas. Eu não sei se vai ser meio que um conto ou se vai ser uma novela. Eu sei que tem como principal o irmão do irmão da Daisy e da Lilia. Ele que vai ser o protagonista do outro livro, mas só são 180 páginas. Que eu saiba, é meio que como se fosse um conto, uma história curta, então não sei como que vai funcionar. Mas é muito bom esse livro aqui. E foi 5 estrelas, amei demais, amei demais. Mas durante o mês eu entrei na leitura coletiva da Paloma Lima, que ela criou um grupo, né, de um clube de leitura dela, que é através do Hotmart e tudo mais. E eu entrei nesse grupo para ler, porque eu fiquei curiosa, por conta da lista de livros que eles vão ler, que são livros, alguns livros eu tenho muita vontade de ler. E aí eu entrei nesse grupo e o primeiro livro da leitura conjunta foi A Casa da Alegria, da Edith Wharton. A Edith Wharton é uma autora que foi muito famosa no seu tempo. Ela foi a primeira mulher que ganhou o Pulitzer de literatura. A Edith Wharton é incrível, gente. A escrita dela é um sabor. É um sabor. A escrita dela é envolvente, é bonita, é profunda. Esse livro é um clássico, né, gente? É um clássico que se passa no século XX, no início do século XX, e como era a sociedade naquela época, e principalmente como as mulheres viviam naquela época, como elas eram retratadas, principalmente a parte da alta sociedade e tudo mais. É que a gente acompanha a Lily e a Lily Bart. A Lily Bart é uma menina que cresceu numa família com dinheiro, mas que acabou perdendo tudo, e após a morte dos pais, ela foi criada por uma tia. E ela não tem muito dinheiro, mas ela é uma queridinha da alta sociedade, porque ela tem um jeito e uma habilidade social muito incrível e muito grande.
ela consegue se relacionar com as pessoas, ela entende os gestos, as palavras, o que a pessoa está querendo dizer, como convencer as pessoas, sabe? Ela tem uma mente muito aprimorada para as relações sociais. E a Lily precisa se casar com alguém com dinheiro para ela manter uma vida boa na sociedade. Só que ela meio que acaba se sabotando sempre, entendeu? E aqui a gente começa a história ela encontrando o Selden. O Selden é uma pessoa que ela conheceu há muito tempo. É uma pessoa que tá na alta sociedade, mas não é com muitas posses e com muito dinheiro. E ela se envolve com ele e acabam que eles se aproximam. Só que ele não é uma pessoa que pode proporcionar o que a Lily precisa para se manter na alta sociedade com a vida que ela quer. E existem muitas coisas que acontecem aqui, gente. Esse livro é lindo, é profundo. Ver como as mulheres viviam naquela época, como era a relação da alta sociedade. E eu fico imaginando como que foi a recepção desse livro lá fora. Ele foi muito conhecido, sabe? Ele foi um livro que ficou famoso por retratar a sociedade, assim, bem na cara, sabe? E eu fico imaginando qual foi a recepção desse livro naquela época. Ela ganhou o Pulitzer, então eu acredito que ela ficou bem famosa. Sim. Gente, esse livro é muito bom, mas é aquele livro que acaba com você. Tu acaba esse livro e você não consegue ler mais nada, que foi o meu caso. Depois que eu terminei esse livro, gente, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu não tinha vontade de ler. Eu chorei horrores com o final desse livro. Esse livro acabou mesmo comigo, sabe? Mas foi um livro 5 estrelas e favoritado, virou um favorito da vida. Eu marquei horrores também nesse livro, gente. Fiz muitas marcações. Fiz como eu fiz com Prince of Thorns, eu fiz marcações com marca-texto e fui escrevendo nas bordas os meus pensamentos. É um livro incrível, gente. É um livro que acho que todo mundo tem que ler um dia na vida. Eu nunca tinha ouvido falar desse livro, eu já tinha escutado sobre a autora, principalmente sobre a Época da Inocência, que é um livro dela que é muito conhecido, mas eu não sabia nem que esse livro existia, gente. Mas é um livro incrível. É incrível, é incrível. E o pessoal do grupo tava falando que ele é meio que uma mistura de Jane Austen com o Grande Gatsby. Eu não sou uma grande fã da Jane Austen, eu já falei isso aqui muitas vezes, mas agora eu tenho muita vontade de ler o Grande Gatsby, sabe? Que eu acho que se passa meio que nesse período também. Gente, esse livro é incrível, é incrível. Eu só de pensar nele já dá vontade de chorar. Chorei horrores, mas eu amei, amei. E tem destaque lá no meu Instagram sobre essa leitura que eu fui fazendo uns destaques, compartilhando algumas coisas. Se vocês quiserem saber mais sobre a minha opinião, tem um destaque lá no meu Instagram, o link do Instagram sempre fica aí embaixo. Incrível, leiam esse livro. E aí vamos para as partes dos e-books que eu li, né? Que eu sempre leio, gente, e-book, né? Acabo lendo no Kindle, principalmente os livros em inglês, que eu acho que funcionam super no Kindle pra mim. E o livro que eu li foi Spin Down, que é da autora que também vai lançar. É de uma autora que lançou um livro recente aqui no Brasil dela, que é Os Seis Grows. Ela escreveu essa duologia antes dessa, que saiu aqui no Brasil. Spin the Down, Revel the Dust, que eu acho que, se eu não me engano, o título dos livros. Spin the Down conta a história da Maya. A Maya é uma menina que ela é uma ótima alfaiate. Só que ela vive numa época em que os alfaiates só poderiam ser homens, né? Só os homens que poderiam ser alfaiates. E ela foi criada nessa família em que o pai dela era um alfaiate. Só que após a morte da mãe dela, o pai dela ficou muito mal, meio que depressivo. E aí teve uma grande guerra, gente. Tô resumindo aí, teve a guerra e os irmãos dela precisaram ir pra guerra. E acabaram que os irmãos dela, ela tinha 3 irmãos, 2 irmãos dela morreram na guerra, que são os irmãos mais velhos. E o terceiro irmão resolveu ir pra guerra também. E voltou, chegou a voltar da guerra, mas porque a guerra foi feito um tratado de paz e acabou a guerra. E quando ela voltou, mas voltou sem poder andar. E o pai dela é super depressivo, então quem trabalhava na casa sempre foi ela. Ela é uma ótima alfaiate, assim, das melhores. E aí o imperador vai se casar e ele resolve reunir os maiores alfaiates do reino para poder fazerem umas roupas para a noiva dele, para fazer o vestido de noiva e tudo mais. E aí o pai dela é convocado, só que o pai dela não vai poder ir, o pai dela não tem condições psicológicas de ir. O irmão dela tem que ir então, só que o irmão dela não tá podendo andar, né? E ninguém sabe, e se ninguém for da família dela, vai ser tipo arruinado na sociedade por ter
negado um pedido do imperador, então alguém tem que ir. Então a Maia corta o cabelo, veste as roupas do irmão dela e vai como se fosse o irmão dela. Esse livro é um reconto de Mulan. Então ela se finge que é o irmão dela, para poder ir para esse lugar onde vai ter essa disputa, porque vai ter uma disputa entre os alfaiates para ser escolhido quem vai ser o novo alfaiate quem vai ser o novo alfaiate do imperador. Porque o outro alfaiate, o anterior, faleceu, né? Ele era mais velho e teve um acidente, acabou que ele faleceu, então a gente tem que escolher um novo alfaiate. E quem vai decidir é a noiva do príncipe, vai fazer vai participar de várias competições para saber quem vai ser o alfaiate, e ela vai no lugar do irmão dela, só que ela é uma menina, mas ela é ótima alfaiate. Então, a história é sobre isso, ela vai querer ser alfaiate do imperador, para ver, né, que era o sonho dela, era ser alfaiate do imperador, mas ela sabia que isso não ia acontecer porque ela era mulher. Mas aí acontece essa situação e ela vai para essa disputa para saber, para a disputa para escolher quem vai ser o alfaiate do imperador. Só que isso é a primeira parte do livro, gente. Essa coisa da disputa e fazer as roupas, que a noiva do imperador escolhe uns desafios impossíveis, quase impossíveis para se realizar em questões de fazer roupas. E essas partes são muito legais mesmo, e dá aquela vibe de Mulan, entendeu? Mas a história, como eu falei, essa é a primeira parte do livro. A partir da segunda parte do livro, a história muda totalmente, inesperadamente, gente, porque eu não esperava o que acontece nesse livro. Não esperava. E foi muito bom. E foi muito mais do que um simples reconto de Mulan, sabe? A primeira parte a gente vê como um reconto de Mulan, porque lembra bastante. Mas a segunda parte muda totalmente. A terceira parte, então, como esse livro acaba, a autora Elizabeth Lin é incrível. É sobre a mitologia chinesa, se eu não me engano, essa duologia é baseada na mitologia chinesa e tem vários elementos também. É muito boa essa história, gente, muito boa. Foi 5 estrelas. Eu tive a minha ressaca, mas li livros muito bons, de livros 5 estrelas. Esse livro é muito bom, gente. Começa com essa vibe, e aí até aí tava dando umas 4 estrelas. Mas quando a história muda, é tão inesperada, acontecem umas coisas tão inesperadas e diferentes, e tem um romance que se desenvolve também, que é muito legal, muito fofo, muito apaixonante. E aí o final acaba de um jeito que eu já quero ler a duologia, o final da duologia, que é Unravel the Dusk, que é um livro que já tá no meu Kindle, porque eu vou ler aí nos próximos meses, aí nos próximos dias. Acho que em abril não vai rolar, mas de repente em maio eu encaixo, ou nos próximos meses, porque eu amei mesmo, gente. Eu amei essa história e eu mal posso esperar para ler a sequência e ler esse, que é a outra duologia que a autora está escrevendo, que acho que vai sair o segundo livro agora, em breve, nos Estados Unidos, que é dos Sage Grouse, que é Six Crimson Cranes, que é essa outra duologia que veio até pro Brasil, já veio antes dessa. E pelo que eu pesquisei, que minha amiga também me falou, essa primeira duologia do Spin and Down, ela acontece no mesmo mundo dos Sage Grouse, então meio que acontece no mesmo mundo. Eu achei melhor ler na ordem da publicação da autora, então por isso que eu comecei lendo essa primeira duologia. E não me arrependo, porque é incrível. Muito boa. Eu finalizei o livro que eu comecei no mês passado, que foi Amante Liberto, que é o livro do Vicious, que a gente começou, eu e a minha amiga Ana, que a gente tá lendo junto das Irmandade. A gente acrescentou o livro do Vicious por causa que tava muito curiosa. Eu comecei a ler, mas não deu tempo de terminar, e terminei esse mês, que é O Amante Liberto, o livro do Vicious, gente. Foi 5 estrelas, gente. Foi 5 estrelas porque eu amei. Porque tem umas coisas que contam da mitologia, da história, que acontecem mais pro final, umas reviravoltas, um aprofundamento dos personagens, que é muito boa. Acho que o desenvolvimento dos personagens foi muito bom. O final é de partir coração ainda, porque Irmandade, gente, Irmandade não é pra brincadeira, entendeu? Não é pra você sair feliz e sorrindo em felicidade, não. Você fica com o coração partido em vários momentos, entendeu? Vários momentos, mas teve um aprofundamento uma evolução dos personagens. Esse livro foi muito para desenvolver os personagens, não teve muita ação e da mitologia,
mas teve umas reviravoltas, umas revelações que foram muito legais também. Aqui a gente ama muito mais o Fury, gente. Eu já amava o Fury, vocês sabem que eu falo que amo o Fury. Amo ele ainda, eu amo muito. E nesse livro eu amei mais ele. E foi toda a perspectiva dele foi um soco no estômago, entendeu? Tudo que aparecia, porque ele dividia aqui a perspectiva entre o Vicious e ele, e a protagonista junto com o Vicious, que é a Jane, que é uma protagonista também muito boa. Mas aí a gente tem muita perspectiva do filho, porque o próximo livro é dele. E, gente, que coisa. Foi pra ficar com o coração partido. E em todas as partes que o filho aparece, é coração partido. É tristeza e é sofrimento. É doloroso, gente, é doloroso. Mas o Vicious é incrível nesse livro. Ele fez um casal que foi legal, fez sentido, mas no final ainda assim não foi a felicidade completa, vamos dizer assim, mas foi muito bom esse livro. Foi 5 estrelas pelo desenvolvimento dos personagens e pelas reviravoltas que acontecem, revelações e aprofundamentos que teve, que foi muito bom. E agora vem o livro do Fury. E todo mundo fala, inclusive a minha amiga que leu, porque esse mês a gente já ia ler o do Fury. E eu não terminei ainda, né? Ela falou que é muito sofrimento no livro do Fury. E eu fico imaginando que eu já sofri com ele nesses livros todos. Desde o 3º livro eu tô sofrendo com o Fury. E agora no livro dele, eu já esperava que não ia ser felicidade. Então, seja, eu já estou esperando muitas lágrimas, entendeu? Muitas lágrimas no livro dele. E aí, como eu já falei, o Amante Consagrado, que é o livro do Fury, que era pra ler esse mês, eu ainda não terminei. Então vai ficar agora, pros próximos meses aí, pro próximo mês aí. Que é o Amante Consagrado, que é o 6º livro. E eu comecei, eu li o prólogo, gente. Eu li o prólogo. Gente, o prólogo é uma coisa que ninguém espera, entendeu? É uma coisa surreal. Que eu até agora tô pensando no que vai rolar por causa disso. E quem tá envolvido nisso? É isso que eu tô pensando, porque é uma coisa. O prólogo é do Ômega. Por essa eu não esperava. Eu acho que por essa ninguém esperava. O que J. Ward estava pensando, gente? Meu Deus, essa mulher tem umas ideias. Gente, a mitologia tá se expandindo tanto que é umas coisas assim que tá difícil de acompanhar. Tá difícil de acompanhar. Porque é muita coisa. Mas é muito bom, gente. É muito bom, assim. E tá ficando melhor cada vez mais a mitologia. Falei, não terminei. Vou terminar agora. Nos primeiros dias do mês eu vou tentar ler. Já finalizar a Irmandade, o 6º da Irmandade, que é o do Fury, que é o Amante Consagrado. Porque esse mês ainda tenho que ler o Guia da Irmandade, que é o próximo na sequência de livros. Porque o Guia da Irmandade tem que ser lido. Porque tem no Guia da Irmandade o conto do Zadiste e da Bella. E é importante porque no próximo livro já vai ter rolado isso aí e essa é uma informação importante para o próximo livro, pelo que eu soube. Então tem que ler o livro tem que ler o guia, porque no guia tem esse conto do Zadiste e da Bella, ou ler o conto do Zadiste e da Bella, porque ele realmente é essencial para os próximos livros. E aí eu não finalizei, né, como eu já falei pra vocês, o Amante Consagrado, e também não finalizei King of Thorns, porque eu comecei a ler, gente. Eu já tô falando, gente, eu tô amando a Mark Lawrence, já tô marcando orgulho, gente. Eu tô aqui na metade do livro, praticamente, e tá muito bom. Porque aqui o George já tá mais velho. Aqui o George já tem 18 anos. E ele já tá num patamar da vida dele, entendeu? E aqui a gente vê um pouco mais das noções de sentimento que o George tem. Como eu falei, o George é um psicopata. Ele não é uma pessoa sentimental e apego emocional, mas ele tem umas nuances de sentimento em alguns momentos. É que a gente tem alguns pontos a mais das nuances de sentimento do George. E é muito bom ver isso, é muito bom ver isso. E aqui o George também questiona muita coisa sobre ele, sabe? Sobre como ele vê as coisas. Agora ele tá mais velho. E o George tá ficando doido, gente. Aqui ele já tá ficando mais pirado, entendeu? Eu acho que até o final do 3º livro o George já endoidou de vez, sabe? Porque ele vai perdendo cada vez mais as coisas, sabe, da mente. Ele tá ficando realmente perturbado da mente. Me dá pra perceber. Eu espero que aqui a gente tenha uma explicação pra isso. Ou diga realmente que ele tá realmente perdendo a cabeça, sabe? Porque ele já tá começando a ter umas coisas, vendo umas coisas, entendeu? Fora de realidade, sabe? Então, tem isso, mas tá muito bom. E aqui a gente tem a perspectiva de uma personagem através dos diários dela.
que é a Catherine. E é pesado os diários dela. Os diários dela são pura depressão. Pura depressão. Entendeu? Mas é muito bom, gente. Esse livro, continua dizendo, Dark Fantasy, tem muitas coisas pesadas, cenas extremamente pesadas. Gente, pesadas mesmo, tá? Não é brincadeira, não. Mas é muito, muito bom. Eu tô amando, então vou terminar agora também, esse mês agora. Eu vou estar finalizando esse livro, que é o King of Thorns. E Emperor of Thorns, que é o terceiro livro, que ainda não comecei, mas tô com muita expectativa. Todo mundo fala que esse é o melhor. Que termina muito boa essa série, essa trilogia termina muito bem. E ela tem uma outra trilogia que é depois dessa, que acontece no mesmo mundo. Mas ela não é depois, pelo que eu vi numa resenha esses dias, ela acontece ao mesmo tempo em que está acontecendo a trilogia dos espinhos, só que em outro lugar, com outro personagem. Então eu fiquei bastante curiosa pelo que a pessoa fala numa resenha, é uma história muito boa. Os 2 primeiros livros dessa trilogia, que é a segunda trilogia, que é da Guerra da Rainha Vermelha, foram traduzidos para o Brasil pela Darkside e chegou no Brasil, mas o terceiro livro nunca chegou, porque a Darkside descontinuou a trilogia, então o último livro não veio. Mas agora eu descobri que o Mark Lawrence, o autor, fez a tradução do terceiro livro para os fãs e disponibilizou em e-book na Amazon, para os fãs brasileiros poderem ler o final da série, o final da trilogia. Ou seja, gente, que autor faz isso, gente? Que autor faz isso? Já virou um dos autores favoritos, gente. Já virou um dos meus autores favoritos, Mark Lawrence. Se você tá vendo esse vídeo, Mark Lawrence, que eu sei que não tá, mas virou um dos meus autores favoritos, com certeza. Depois disso, então, já virou. E essas foram as leituras de março, gente. Essas foram as minhas leituras de março. Foram bastante leituras, mas ainda tem umas leituras em andamento que eu não terminei, né? Que eu não finalizei, não rolou. Mas eu vou finalizar. Gente, a trilogia dos espinhos eu vou finalizar acima de tudo, porque, gente, que trilogia incrível. Dependendo de como eu finalizar, vai ser a minha trilogia favorita de fantasia, com certeza. E eu mal posso esperar pra ler a trilogia sequência, né? A sequência da próxima trilogia. Mal posso esperar. Já botei os livros físicos em inglês na minha wishlist pra ficar acompanhando por isso. Porque eu quero ter o físico, né? Eu vou querer ter o físico, com certeza. Já que não veio pro Brasil, eu vou comprar em inglês, entendeu? Provavelmente ler em inglês também. Mas vamos ver aí como que vai rolar a situação. Então o vídeo foi esse, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, que isso ajuda demais o YouTube a divulgar para outras pessoas. Compartilhe com os amigos que gostam de ler. Isso ajuda demais também, gente. Se for comprar qualquer um dos livros, o link da Amazon tá aí disponível pra você comprar. Se você comprar com esse link, você me ajuda demais. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Bota aí nos comentários pra mim a melhor leitura que você fez em março, porque eu tô curiosa e de repente eu boto na minha wishlist aí do futuro. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo. Até o próximo vídeo.